Tem uns vídeos aí, eu vou deixar aqui no início do vídeo aqui no canal, sobre os versículos que provam que Deus é onisciente, e vou deixar aqui uma foto para vocês lerem na Bíblia de vocês em casa, conferir esses versículos que também provam que também Deus não é onisciente. E se Deus é onisciente, por que que ele fica testando as pessoas, né? Porque se ele sabe de tudo, onisciente porque ele sabe antes mesmo de você falar, ele sabe ele sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça, ele sabe até uma folha que cai, ele também sabe, né? Ele sabe o porquê, foi ele que permitiu, antes de cair ele já sabia. Ele sabe o seu futuro, ele sabe o seu presente, ele sabe o seu passado, ele sabe o que você vai viver, ele sabe todas as coisas, né? Onisciente, que tem os versículos aí que provam que ele é onisciente, e tem versículos que diz que ele não é e provam que também ele não é onisciente, né? Porque esse Deus da Bíblia, ele é um Deus humano, um Deus criado por humanos. Então é impossível que seja um Deus que seja realmente onisciente. Mas pensando que se Deus é onisciente em tudo, né? Então ele é onisciente, ele vê, tem várias passagens bíblicas que diz que ele é onisciente, que ele sabe que ele realmente é onisciente e ele fica, mesmo sabendo que ele sendo onisciente, ele fica testando ali seus discípulos, ele fica testando várias coisas, acontecendo várias coisas, e mesmo assim você sabe que é onisciente. Então, você vê ali no Jó, né? Ali pegando seu Jó, se eu não me engano, Jó pega seu filho, né? Isaac, para poder sacrificar para Deus. Aí Deus ele diz: Não, Jó, eu já sabia que você é um filho meu, né? Então por que ele ficou testando, né? Se ele já sabia. Então ele sabia que ele sabia que o estupro, você já entendeu, estava fazendo ali, abusando da criança, abusando da sua filha. E ele já sabia. E por que eles, mesmo sabendo, criando as coisas mesmo, qual é o sentido de você criar as coisas, saber as coisas de tudo e ficar testando? Qual é o sentido disso? Não é doidice? É um jogo entre você mesmo. Você cria o Satanás, você cria o diabo, você cria o inferno. Você sabe quem contado nos dedos, quem vai e quem não vai. E por que você fica testando aí, você sabendo tudo, você fica testando, né? O abusador que abusa a criança, né? Abusa sua filha. Deus já sabia que ele ia abusar sua filha. E ele também já sabia que ele ia se arrepender. E por que ele fica vendo tudo, sabia de tudo isso, fica lá assistindo, olhando lá tudo isso? A filha da sua vizinha lá sendo abusada. E ele fica assistindo tudo aquilo ali, sabendo que já ia acontecer aquilo. Que prazer mesmo você tá assistindo tudo aquilo, você sabendo que já ia acontecer. Tipo, não é uma paranoia, né? Uma esquizofrenia, não você. Que coisa é essa? Você ficar vendo essas coisas? E qual o prazer disso, de você ficar assistindo essas coisas? Tipo, você gosta de ver isso e não fazer nada. E você sendo o mesmo Deus onipotente, você podendo interferir aquilo ali não acontecer, e você mesmo assim ficar assistindo aquilo ali não fazendo nada. Não, eu já sabia, né? Eu tô presente em tudo, eu tô vendo tudo ao mesmo tempo. Ele atravessa ali o planeta, o buraco negro, vários trilhões de galáxias, trilhões de meteoros, e ele atravessa tudo isso para vir aqui para a Terra, para ir ficar lá olhando para a cara do pastor toda sexta-feira, ficar na casa de fulano, ciclano, vendo tudo, todas as tragédias do mundo, todos os sofrimentos, e ele fica assistindo ali e fica, nossa, que legal, né? E não fazer nada. Você que é um ser humano, se você estivesse vendo diante de todas as coisas, tivesse esses poderes, o que é que você ia fazer?
Você não ia reagir? Você não ia fazer o máximo que você puder para defender essas coisas? Ou interferir, ou fazer com que não acontecesse essas coisas? Não. Você iria fazer, porque um Deus não faz. Aí você vê que Deus, ele, na história de Adão e Eva, ele criou Adão e Eva, né, sabendo que ia pecar. Ele sendo onisciente, ele sabia que ia pecar contra ele. E por que que ele criou Adão e Eva para pecar se sabia que ele ia pecar? Se ele já sabia que ia pecar. Mas ele queria que se ele já sabia, por que que ele permitiu aquilo se ele já sabia? Para depois condenar a humanidade do pecado e sofrimento pelo resto da vida. E ele mesmo sabendo que ia acontecer isso com os seres humanos, com seus filhos. Imagine, gente, se você que é um ser humano, você jamais permitiria de colocar 2 filhos no mundo, ou mais, que Deus, se Deus colocou mais de bilhões de pessoas no mundo, planeta Terra. Você cria essas pessoas, cria essas criaturas, os animais, essas pessoas, para viver em guerra, em separação, preconceito. E um tirando a vida do outro. Você, ser humano, ficaria você como mãe, você como pai, você assistindo essas coisas, você ia ficar achando bonito, lindo, maravilhoso, seus filhos lá brigando, você tendo o poder de acabar com tudo. Por que que um Deus colocaria todo mundo nesse planeta e não acaba com tudo e sabendo onisciente, sabendo o fim de tudo isso que vai dar, sabendo de tudo que já ia acontecer. E porque, estando presente ainda mais. E o onipotente podendo interferir, fazer alguma coisa, ajudar em alguma coisa, ou... E por que que não faz, e você, um Deus, você não fazendo, sabendo de tudo isso e vendo tudo isso? E qual é o sentido disso? Você ser um Deus. A gente que é um ser humano limitado, a gente jamais permitiria essas coisas. E um filho da gente ficar se matando. Você gosta com seu filho, seus 2 filhos, ou você vai gostar quando você tiver 2 filhos, ele ficar brigando, se separando, um tentando todos os dias se matar, querer tirar a vida de uma da outra. Resto da vida, brigando, você ficaria o quê? Eu ficaria louca, né? Queria fazer alguma coisa para que eles ficassem unidos, né? Não se separassem, não fizesse o mal a um ao outro. Mas não, Deus cria religião, cria o Satanás, cria o Deus, cria várias milhares de igrejas para ficar nessa guerra. Outra prova, né, que Deus prova que ele é onisciente, é quando ele pede, né? Tem diversos versículos, né, que eu deixei aí, que prova que ele realmente é, né, que ele, antes mesmo de você falar, tudo mais. Mas se ele sendo onisciente, ele tá vendo milhares de crianças sendo sequestradas, crianças inocentes, crianças que não mereciam estar passando por essas coisas. E ele, sendo onisciente, ele não incorpora nas pessoas, vem lá de outras galáxias, lá não sei aonde, do planeta Terra, lá em outros universos, vem pra cá pra poder manifestar nas pessoas, pra ficar gritando, não diz de onde que veio, e fica lá gritando, girando, né? Cheio de poder de Deus, mas não vem para poder dizer o endereço, a data, a hora, aonde essas crianças estão e sendo sequestradas. Ou, nesse exato momento, crianças sendo abusadas pelos seus pais. Ou sendo estru, você já entendeu? E Deus sendo onisciente, podendo entrar dentro dessas pessoas, né? Como ele entra, incorpora esses espíritos, né? Espírito de Deus, Espírito do Espírito Santo. Poder incorporar nessas pessoas para poder dizer, ajudar a humanidade. Mas não. Ele sendo onisciente não faz nada. Fica testando, sabendo de tudo.
Mas tem vários versículos que provam que ele não é onisciente. Outra prova que ele prova na Bíblia que prova que Deus é onisciente é que ele diz para os seus discípulos que ele iria voltar e os seus discípulos estariam vivos e eles iriam ver os julgamentos, os ressuscitamentos de pessoas mortas e eles estariam vivos. E os discípulos, nessa época, nessa geração, na geração dos seus discípulos, ele falou para eles essa profecia. E já se passaram essa geração dos seus discípulos, os seus discípulos morreram e ele não prometeu, ele não cumpriu com o que ele falou. Ele não voltou. Então, ele sendo onisciente, né, prova que ele não cumpriu com o que ele, né, sendo onisciente. Então é uma grande mentira também, né, que prova que também ele não é onisciente. Também tem versículos, né, que eu devo deixar aí para vocês lerem, né, para o vídeo não ficar longo, que ele desce para ver a Torre de Babel, né, sendo destruída, e ele sabia, e ele veio para conferir, né, sobre o que estava acontecendo. Então, ele sendo onisciente não era para ele voltar, porque ele já sabia. Então prova que também ele não é onisciente. Que isso aí tudo balela. Se Deus não existe, então ele não é onisciente, ele não é nada. Né? Isso só é uma construção mental das pessoas. Então, você vendo tudo isso, você prova que se Deus é onisciente, porque sem faz sentido ele ficar testando a gente, ou testando o diabo, sabe, ele sabendo tudo, né? Então, já se perguntou sobre isso, né? Se ele é onisciente, por que ele fica testando, né? Tem lógica isso, né? Se ele sabe que ele separa pessoas, você criar filhos, criar pessoas para se separar, você sabendo e você gostando de ver isso sendo onisciente. Então, é isso. Vou deixar os versículos aí. Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, que eu quero ler também a opinião de vocês, tá certo? E até o próximo vídeo. Tchau.